Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos com o lema para esse dia que diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Mateus 24, versículo 42. De fato, nós somos sempre chamados pela palavra de Deus a estarmos prontos, aguardando, ansiosos a volta do nosso Senhor. Que essa palavra nos fortaleça, nos anime e também nos encoraje para os tempos difíceis que a gente tem passado e enfrentado. Nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos nossos olhos, nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Pai amado, queremos te bendizer e te louvar pela esperança que tu deixaste a nós através de Cristo, de que todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade passará e que tu tens preparado algo especial, algo inimaginável para nós, onde não haverá mais luto, nem dor, nem tristeza, e onde estaremos na tua presença gloriosa, com o corpo glorioso, para sempre. Te pedimos, Senhor, que abençoe este momento de culto, a pregação da tua palavra, que também dê a cada um de nós um coração arrependido, que se volta para ti, mesmo em meio às dúvidas, às dores e sofrimentos. Te pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que nos deixamos levar por aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos entristecemos e nos afastamos de ti e também do nosso próximo. Clamamos, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Por teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, estamos nos aproximando novamente do fim do ano, tempo de fazermos retrospectivas pessoais. Quantas coisas boas aconteceram este ano, quantas conquistas, vitórias, mas também quanta dificuldade, quanto sofrimento e perdas. Queridos, nossa vida marcada aqui neste mundo é uma vida marcada por altos e baixos. E esses baixos, as lutas, os sofrimentos, muitas vezes chegam até ofuscar, nos atrapalhar, nos impedir que nós nos lembremos dos altos, das coisas boas da vida.
Mas isso acontece quando os nossos olhos, nossos corações ficam abertos apenas para aquilo que acontece aqui, as coisas difíceis, as lutas. Nós cristãos sabemos que estamos aqui de passagem, sabemos que as coisas que acontecem aqui neste mundo não são tudo o que acontecerá. Nós temos os olhos, os corações voltados para Cristo, para a sua vinda, a esperança que Ele deixou a nós a partir da sua morte e da sua ressurreição. Todo o Novo Testamento é cheio de ânimo e força nesse sentido. Todos os autores nos convidam a olharmos para Cristo, para o alto, porque se fixarmos os olhos somente nas coisas aqui deste mundo, vamos nos desesperar. O apóstolo Pedro, aponta para a nossa esperança quando ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1, 3 a 5. Sem essa esperança, a nossa fé é vã, é perda de tempo, como o apóstolo Paulo afirmou: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 13, 14, capítulo 15, versículos 13 ao 14. Cristo, o Messias de Deus, que veio pagar pelo nosso pecado, nos resgatar, também anunciou que voltará e nos levará para seu reino de glória. Essa esperança é o que nos move, nos estimula a continuarmos mesmo em meio aos sofrimentos, às dores, tanta injustiça e maldade que nós presenciamos. Essa esperança da vinda do Messias, de Jesus Cristo, não é nova. Ela aparece desde as primeiras páginas da Bíblia. A intenção dos autores bíblicos era justamente fortalecer a nossa fé para que não desanimássemos diante das lutas, dos sofrimentos. Desde o Antigo Testamento, os autores bíblicos tinham certeza da intervenção de Deus em meio ao sofrimento, em meio ao nosso caos. O texto previsto para hoje se encontra no livro de Jó, e quem já teve a oportunidade de ler esse livro sabe que esse personagem passou por dificuldades terríveis e até mesmo humanamente incompreensíveis. Jó chega a questionar a justiça de Deus diante dos seus sofrimentos. Ele estava numa situação em que não conseguia ver as coisas boas que já haviam acontecido na sua vida, somente as ruins. Mas mesmo em meio a essa luta, a dor, ao sofrimento, Jó ainda tinha esperança em Deus. O texto indicado para hoje se encontra no capítulo 19 de Jó, os versículos 23 ao 27, que dizem o seguinte: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive,
e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Queridos amigos de Jó, inicialmente lhe trouxeram amparo, compaixão, passaram dias sentado ao lado dele, sem falar nada, só ali se colocando ao lado de Jó. Mas eles passaram a questionar o Jó, e isso fez com que ele entrasse num desespero total diante dos questionamentos das palavras dos seus amigos. E o desespero de Jó era tamanho que ele se sentia abandonado por todos, até mesmo por Deus. Ele chega a pensar: o Senhor é meu inimigo. Ele me vê como inimigo. Pensava que Deus não ouvia mais as suas orações, que lhe havia tirado as esperanças e o estava tratando com injustiça. Jó se sentia totalmente abandonado e sozinho. Ele clamava por compaixão, por misericórdia diante de todo o seu sofrimento e do seu sentimento de abandono. De repente, ele consegue enxergar diferente do que antes. Ele consegue olhar para outra direção do que somente o abandono e sofrimento. Parece que Jó percebe que o julgamento, as palavras dos seus amigos e os seus próprios sentimentos não são a última palavra. Ele olha para cima, para o Senhor, mesmo ainda tendo a sensação de que Deus o abandonou. Ele então coloca sua força, seu coração em Deus e afirma: eu sei que o meu Redentor vive. Essas palavras expressam sua certeza diante do que se lê anteriormente no livro. Essas palavras de Jó são bem opostas ao que ele já havia afirmado antes. Ele realmente achava que Deus o abandonara, mas agora afirma o contrário. Creio que muitos de nós já passamos por isso, já nos sentimos assim. Uma hora pensamos que está tudo perdido, que todos estão contra nós, que estamos abandonados. Outra hora, temos toda a convicção de que o Senhor é por nós, de que Ele nunca nos abandonará. A palavra usada aqui, Redentor, no hebraico, ela tem o sentido de resgatador. Aquele que liberta, que resgata, que auxilia o que passa por necessidade. Jó tinha esperança de que Deus, o Deus que julga, também absolve e redime por sua graça. Ele tinha esperança de ver a Deus. E é o que acontece no final do capítulo 42. Jó estava certo de que o mesmo Deus que o criou do pó poderia recriá-lo novamente após a sua morte. Essa é a esperança cristã. A esperança da ressurreição em Jesus Cristo, que está vivo e será visto por todos. Queridos irmãos, o texto de hoje nos leva a lembrarmos que diante de toda dor, sofrimento, sentimento de abandono que possamos enfrentar, ainda assim podemos confiar em nosso Deus. Ele é a nossa esperança viva, mesmo que tudo pareça dizer o contrário. Jó, tendo todos os sentimentos ruins possíveis,
ainda olhou para Deus, esperou nele o seu resgate. Saber que o seu Redentor vivia era o que lhe dava esperança, foi o que o manteve firme na fé. Queridos irmãos, não caiamos na tentação de acharmos que o sofrimento nunca nos alcançará, como se prega por aí. O cristão também sofre. O cristão também experimenta o sentimento de abandono. Mas somos chamados a perseverarmos diante do nosso Redentor, a olharmos para Cristo. Não há outro consolo diante do sofrimento. A nossa única e verdadeira esperança está no nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, que vive e voltará. Concluo com as palavras do apóstolo Paulo, que dizem o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida se manifeste também em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é temporário, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 8 ao 18. Que assim seja, queridos irmãos, e que nós permaneçamos crendo e confiando em nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus esteja sobre todos nós. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, nosso Redentor, nós rendemos toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor a Ti. E clamamos, Senhor, que nos tome pela mão, em meio às nossas lutas, em meio ao abandono, aos nossos sofrimentos. Fortaleça, Senhor, a nossa fé em Teu Filho Jesus Cristo, o qual Tu enviaste para nos resgatar, para nos dar uma viva esperança de que um dia nós estaremos contigo na eternidade. Guarda, Senhor, nossos corações e mentes em Teu Filho Jesus, para que consigamos suportar tudo aquilo que ainda temos que passar aqui neste mundo. Entregamos nas Tuas mãos cada família,
Entregamos nas Tuas mãos as nossas comunidades, nossa paróquia, a Tua igreja, todas as pessoas que creem em Ti, que se entregam a Ti de todo o coração. Ajuda e fortaleça aqueles que estão desamparados, que estão enlutados. Clamamos, Senhor, pela vida do seu Evelino, da Rosália, da Cristiane. Clamamos, Senhor, por todos que estão acamados, que a Tua alegria e a esperança em Cristo estejam no coração de cada um. Ampare, Senhor, e sustente nossa nação. Dá com que as pessoas se voltem para Ti. Tudo aquilo que não conseguimos lembrar e expressar com as nossas palavras, nós queremos entregar nas Tuas mãos, orando a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Fiquemos na paz do Senhor. Esqueça do grande amor